Agora sim, recebendo aqui a doutora Manu. Tudo bem? Seja muito Olá, bem-vinda. muito obrigada. E a gente Muito já obrigada tá pelo aqui, convite. né? Sofrendo. Obrigada a você pela presença, viu? Obrigada. Eu estava ali escutando já vocês falando sobre diástase, sobre as enxurradas de hormônio que também nós passamos desde o nosso período da adolescência, né? Sempre a gente tá ali em busca dessa constância de autoconhecimento também, né? Então é muito bom vir falar um pouquinho mais sobre o universo feminino e as suas fases, né? É verdade, porque a gente passa, né, por uma transformação desde o primeiro momento até quando a gente é pequenininha, que aí, São né, tem a vários, primeira menstruação, e aí depois tem várias questões. E vamos falar um pouquinho, a gente estava falando sobre a diástase, que eu acho que é uma coisa que hoje todo mundo, todas as mulheres que engravidam passam por isso. Por que praticamente todas as mulheres têm diástase? Então, primeiramente é bom a gente explicar o que é uma diástase, porque tem muitas pessoas que falam diástase é somente mulheres que têm. Não, gente, homens também podem ter diástase, pessoas que fazem bastante Homens exercícios também? físicos também podem ter diástase. Essa é porque novidade sim, pra mim. Novidade pra mim Não sabia. também. O que acontece? A nossa vida ela é hipopressórica, a gente trabalha com pressões intracavitárias e intraabdominais. Então a gente vai tossir, a gente vai sorrir, a gente vai evacuar, a gente vai fazer exercícios de força, caminhar, deambular, correr, enfim, atividade física. Nós vamos fazer trocas de pressões. Tá. E o que acontece? Quando a gente não tem um diafragma normotônico, quando nós não temos um abdômen competente, com tonicidade muscular, que contém as nossas vísceras, ocorre a diástase. Então, pensam num balão, aqui nessa região abdominal. Se esse balão ele inflar para frente, vai provocar a diástase. E isso ocorre por quê? Por uma manifestação clínica visceral. Então, nós temos um tecido conectivo que conecta os nossos retos abdominais. Depois nós temos oblíquo externo, oblíquo interno. Quem lá nunca faz uma musculação achando que vai afinar a cintura? Mas não afina com esse exercício, mas vamos lá. E temos também o cinturão, que é o transverso do abdômen, que é conhecido como core, né? Então, o que acontece? Nós temos, desde o nosso processo tifoide, para quem não sabe, aquele ossinho aqui, até a sínfise púbica, uma linha que se chama linha alba. E a gente perde essa conectividade, a integridade desse tecido. E por que é conhecido na gestação? Porque tem esse aumento de pressão, porque a criança vai crescendo e vai aumentando, então, o nosso útero. E depois da gestação, então, diminui o nosso útero. Por isso que eu falei, manifestação clínica visceral. Manu, mas em homem, como você está falando aqui, isso não é só de mulher, não é só de pós-parto, enfim. O que acontece? Essa pressão, ela existiu por um excesso de abdômen, um excesso de força, por falta dessa competência, houve essa falta de integridade e daí ocorreu uma fibrose nesse tecido. Então, o que acontece nesse período? A gente tem que avaliar não somente o afastamento, mas também uma integridade desses tecidos. E qual é a solução desse problema? Aí é que essa é vem a parte que a gente quer, porque o abdômen saber. incompetente a gente já tem, que aqui a competência é grande aqui do abdômen. Mas como resolver? Mas olha que legal, tu falaste o abdômen incompetente pode ser um problema, e é verdade. Porque o que acontece? Pode vir algumas disfunções. Muitas mulheres ocorrem com incontinência urinária, prolapso visceral, diminuição de libido, de prazer, hemorroida, que muito não se fala, verdade. hérnia discal, refluxo gastroesofágico, e daí vem todas as inflamações nas vias aéreas, enfim, tudo isso está conectado com essas nossas pressões não normalizadas. E está conectado com o nosso centro, né, que é o nosso diafragma. Então, o que a gente pode fazer para quem tem exercícios físicos direcionados para diástase, que são exercícios posturais e respiratórios. Eu até criei um método que se chama Hipoflow Hipopressivos, aonde que a gente traz para a mulher que está fazendo a atividade física esses exercícios uma consciência maior do seu corpo. Então ela tem uma percepção dessa vivência, de como ela inspira e como ela expira. Porque o que acontece? Hoje em dia, quem aí respira conscientemente? Quem para respirar? ninguém, Às vezes né? a gente mal respira, porque Exatamente. a ansiedade, aquela coisa, né? Você fica a 1000 por hora e você não, né, não E a consegue nem respirar direito, né? E a respiração, ela é um dos fatores primordiais
para tratar a diástase. Outra coisa também que é muito importante e relevante nós falarmos, quem tem disbiose, quem não se alimenta de forma correta, ou quem tem uma intolerância, isso também é muito relevante, porque ali, como é uma manifestação clínica visceral, o nosso intestino também pode ser que ele estufa por causa de algum alimento. Então não basta eu ir ali passar exercícios respiratórios e posturais, exercícios de tonicidade, que é a nossa busca. Já vou falar um pouquinho rapidinho sobre a tonicidade, e não também cuidar da alimentação. Isso é muito importante. E falando sobre a tonicidade é o que é a tonicidade? Ah, Manu, qual é a diferença de tonicidade e força, né? A tonicidade, a gente não precisa pensar para agir. Ele é um processo involuntário do músculo, é um resquícios da contração. Então, por exemplo, aqui o meu bíceps, ele tá durinho, né? Então, aqui, né? Igual o meu, tá? Igual o nosso aqui, ó. Tá durinho, então não pode dar tchau de misa, ó. Eu tô de tchau de blusa aqui, ó, pra ninguém ver. E esse aí é porque tem tônus. E a força a gente pensa pra agir, então a gente consegue visualizar. O tônus não, o tônus ele age involuntariamente, é isso que a gente quer no nosso abdômen, né? E não tem aquela coisa, umbigo nas costas. Gente, umbigo nas costas é retificação de lombar, a gente não respeita as nossas curvaturas fisiológicas. Então o que acontece? Acha que tá resolvendo aqui, tá sobrecarregando ainda o assoalho pélvico e largando uma tensão maior aqui. Então, por isso que a gente precisa ser conduzida e guiada para as pessoas, para os profissionais da saúde e do movimento que têm um conhecimento sobre esse assunto, quando o assunto é diástase, né? E doutora, muitas mulheres acham, né, que só tem resultado, né, só tem solução a diástase se for com cirurgia plástica. Então, essa questão, né, do exercício ter resultado também é uma novidade agora, né? Exatamente. Sabe que eu trabalho com cirurgiões plásticos e eles sempre falam, dá uma passada lá com a doutora Manu, que ela vai conduzir para daí nós vermos qual é o grau dessa diástase. Sim. Porque nós temos diástase fisiológica, diástase não fisiológica, diástase que tem um retorno mais rápido. Então, tudo isso a gente precisa passar por uma anamnese, por uma avaliação mais precisa. E cada caso é um caso, porque cada mulher é uma mulher. E para, por exemplo, ter acesso a esses exercícios, você tem algum canal que a gente consegue ver ou não? A pessoa tem que ir até você pessoalmente? Como é que funciona? Tem o meu @, que é a Manu Pimentel, no Instagram e no YouTube, onde que eu publico também todos os exercícios do Hipoflow e hipopressivos. Dá para se deliciar ali um pouco que eu falo ainda mais sobre diástase. É muito legal, importante, né? E assim, a gente sempre conversa muito sobre todas as fases da mulher, né? Eu e a Babi tava conversando aqui agora sobre o começo, desde criança, e hormônio, né? Aí tem aquela fase, né, de descer pra mulher, também tem a questão depois da gestação, enfim. Fala um pouquinho pra gente de todas as fases da mulher, né? Do começo, meio e fim. Sabe que eu fiz um curso para entender melhor ainda sobre esse tema. Eu desenvolvi o curso Power Femme, que ele é para instrutores da saúde e do movimento para entender essas fases das mulheres. Porque a gente inicia ali na menarca, dá para dizer um pouquinho antes, tenarca e pubarca. O que seria isso? Quando começa a nascer o nosso peito e os pelos pubianos, tá? Sim, então, pelos 10 anos, 11 anos, a gente já está próximo, então, à adolescência, que é a fase registrada, que é a menarca. O que seria a menarca? A primeira menstruação. É o primeiro dia, então, que ela ali começa a ovular e o corpo dela começa, então, a ficar pronto para ela ter uma futura gestação, enfim, receber, então, esse processo de maturidade de adolescente, né? Esse estágio. Só que nesse momento é muito interessante porque neurônios, axônios e neurotransmissores estão todos encircuitados. Eu sempre falo que o adolescente, ele é um fio desencapado. Vem o profissional da saúde do movimento, quando eu atendo as adolescentes, eu sempre falo, vem só vocês, não precisa trazer a mãe. Vamos encapar, porque cada momento é um momento muito especial, é um momento de conhecimento, de se conectar com o novo eu. Porque o cérebro da criança, ele está se transformando num cérebro de adulto. Então, ela já tem aquela imaginação e ela está prosperando todo o futuro dela dentro desse período. Sim, perfeito. Dentro dessa fase, que mais ou menos gira entre 12 e 13 anos, ali ela começa a processar o quê? A fase adulta de uma mulher. Onde que ela começa a tomar decisões das suas carreiras, aonde que ela começa a tomar uma decisão se ela quer não ou ser mãe. Tem mulheres que hoje em dia elas optam por somente congelar os ovos e falar, eu não quero ser mãe, mas eu vou deixar os óvulos congelados. Vai que eu resolvo
ter, enfim. Mas Sim. isso é muito, muito legal, porque a partir dos 35 anos, a gente começa a perder colágeno e elastina, para não falar que a gente começa a envelhecer. Triste realidade, né? Então, a menarca, que é marcada pela primeira menstruação, a cada menstruação, a gente também elimina óvulos, né? Em cerca de 1.000 óvulos, 800 a 1.000 óvulos, a gente vai eliminando. E a gente tem uma programação, na verdade, no nosso corpo fisiológico, que nós temos um número X de óvulos desde o nosso nascimento. Então, a gente... até é engraçado eu falar isso aqui, que a gente estava dentro da barriga da nossa avó, mas... Sim, essa é uma curiosidade muito legal trazer. Como assim, né? Como assim? Eu nunca ouvi falar que eu estava dentro da barriga da minha avó. Os nossos óvulos, eles já são feitos dentro da barriga da nossa mãe, que estava dentro da barriga da nossa avó. Então, a gente já nasce com essa quantidade de óvulos, né? Então, a gente, em cada menstruação, a gente vai eliminando, então, né? E com 35 anos, a gente começa a perder, então, ter uma diminuição bem significante, então, para esse processo de querer engravidar, enfim. Então, por isso que a gente sempre alerta para quem está tentando dar uma atenção a partir dos 35 anos de idade, porque se torna mais fácil. E daí vem a famosa gestação, que é um ciclo muito... Que mulher, hein? Dourado. Tem a hora gold, tem, né? E só tá com 35. 35, já rolou todo esse negócio aí. Tudo entendeu? isso. Mas a gente pode, nesse período, quando a mulher, eu sempre falo que a gestação, ela é um luto. Nasce uma mãe, mulher, uma mulher mãe, e morre apenas uma mulher. Porque a gente não tem como retornar, não deixar de ser mãe. Porque você sempre vai ser mãe. Independente se tu bota para adoção, independente se você adota, independente. Isso é verdade. Porque esse processo é um processo muito definitivo para a vida. A gente não consegue retroceder e falar, quero voltar lá para a minha menarca e let it go. Não tem como. Porque dentro desse processo da gestação, a gente divide em primeiro, segundo e terceiro trimestre e depois a fase preparatória para o parto, né? Certo. Então, nesses processos de primeiro, segundo trimestre, eu sempre falo que a gente tem que preparar... Nós, profissionais, né, do movimento da saúde, a gente tem que preparar a mamãe para a fase da matrescência. O que seria a matrescência? Sabe aqueles neurônios, axônios e neurotransmissores da adolescência que estavam circuitados? Agora sim, em circuita quando está no pós-parto, né? Porque o que acontece? Essa nova mulher, ela está visualizando um novo universo. E ela tem que abdicar de muitas coisas. Então, quero dar parabéns para todas as mulheres que estão aqui no cenário. E a todas as mulheres que estão nos assistindo. Eu quero parabenizá-las por serem mulheres. Por muitas vezes a gente ter que abdicar de coisas que nós amamos. Por coisas que nós amamos mais ainda. Que são os nossos filhos ou que são as pessoas que a gente se dedica, né? Porque a gente tem essa coisa do matriarcal muito forte. E depois desse período, os filhos também saem, enfim... E vem a fase do climatério, né? Que é uma fase que... a gente usa o termo mais menopausa. Mas outra curiosidade que eu trago pra vocês, menopausa, na verdade, é um episódio. Então, a mulher, ela não está na menopausa. Ela teve a menopausa, tipo, 12 meses sem menstruar, e, tipo, parabéns pra você. Dá pra, tipo, acabou teve a menopausa, data. 12 meses, exatamente. Porque senão ela tá num período do climatério, ou a gente pode utilizar da perimenopausa, porque engloba todo o climatério, a fase da menopausa e depois, mas ela já passou desses 12, 13 meses sem menstruar. Pós-menopausa daí. Cada período é uma fase, porque, por exemplo, a gestação, você tem lá a amamentação, o parto, que tudo isso é um processo muito, às vezes, difícil pra mulher, né? Aqueles 21 dias que a gente tem o baby blues lá, né? Que eles falam que é terrível aquele ali, que a gente chora pra qualquer coisa. O baby blues, ou a depressão pós-parto também, que é uma coisa do reconhecimento, da mulher de se reconhecer também no seu próprio corpo. Isso é muito, muito interessante, porque tu pode ler milhões de livros, você pode conversar com milhões de mulheres e cada sensação vai gerar uma ação, ou cada ação gera uma sensação. A gente tem uma parte do nosso cérebro que se chama sistema límbico e é muito legal a gente trazer aqui e falar sobre esse sistema, o nosso cérebro é um cérebro que foi descoberto ali lá no tempo dos mamíferos, enfim, e ele é o cérebro da emoção. É onde que a gente grava memórias de curto, médio e longo prazo. É onde que a gente lembra de como a gente foi cuidada quando nós éramos pequena e como a gente vai zelar
essa nova fase da nossa vida. Então, são todos os processos delicados, são processos movimentados, são processos que só vivendo para saber como direcionar, né? Eu acho que uma coisa bem legal para ficar bem ilustrado para quem assiste é aquele filme Divertidamente. Ele mostra exatamente esse processo de criação de memórias, né? E de quebrar aquela coisa de criança e virar adolescência. Acho que é bem legal. E tem uma pegada mais sutil também, né? Mais leve, né? É muito gostoso. E assim, tem aquela questão também que a gente sempre fica muito preocupada, né, Babi? Após os 30, 35, porque agora se fala muito nisso, né? Após os 30, 35, 35 mesmo do colágeno? 35. Após os 35, a gente vê muitas propagandas aí eles sempre falam, após os 35. Aí uns falam, não, para antes, não, para depois. Qual que é a realidade? Quando é que para de produzir? Como que a gente faz para repor? Na verdade, ele vai devagarinho, né? Não é aquela coisa para, né? Então, assim, a gente vai tendo uma perda, vai diminuindo, mas tudo numa projeção ou numa regressão, né? Certo. Então, assim, dentro desse processo, a gente precisa trabalhar com uma equipe multidisciplinar, a gente tem toda a parte da saúde integrativa também, que é muito legal. Eu que sou fisioterapeuta, também faço treinamento com a parte da sensualidade, da sexualidade, com a parte do autoconhecimento da mulher e trabalho, sou instrutora de pilates e de yoga também. Então, eu trabalho com essa parte de aparências físicas, não só por estética, mas e sim por bem-estar. E isso é uma coisa que nós precisamos avaliar como estão os vários hormônios. Então, tem a parte da tireoide, tem a parte de estrogênio, tem a parte da progesterona, tem a parte do LSH e do SH, tem a parte de H, enfim, tem toda essa parte endócrina. Porque o nosso corpo, ele é corporidificado, ele trabalha em sinergia, né? Então, trabalhar com uma equipe multidisciplinar também, isso é divisor de águas, para saber o resultado, para saber quando que começa a diminuição, né, parcialmente ou total, né? Então, isso é mais para te dar um diagnóstico mais fidedigno, tem que passar por exames, né? Eu acho que é igual quando você começa também a perder massa magra, né? Que a gente, a partir também de uma certa idade, você vai perdendo, eu não sei qual é exatamente, mas você vai perdendo 1% de massa magra ao ano. Então, hoje mudou muito também a questão de você se cuidar, porque antigamente a mulherada falava que tinha que fazer caminhada, só, Hoje não, você tem que fazer musculação, você precisa, né? Eu até vi esses dias uma moça falando, você quer ter 70 anos e levantar da tua cadeira sem a ajuda de ninguém? Você tem que praticar um exercício. Essa questão muscular também, ela interfere diretamente com na saúde como um todo para a mulher? Muito, até a gente tem as comorbidades predispostas, como uma osteopenia, uma osteoporose, né? Principalmente quando a gente tem essa perda de hormônios, né? Que a atividade física, ela ajuda muito. Então, fazer atividade física, a gente tem atividade física mais anaeróbia e atividade mais aeróbia. E essa atividade física, ela tem que ser linkada, porque a gente trabalha com o sistema cardiorrespiratório, numa atividade mais aeróbica e com exercícios de pilates, musculação, o próprio yoga, a gente trabalha com um anaeróbio. E esses exercícios que a gente trabalha, nós estamos trabalhando o quê? Músculo. O que sustenta a nossa estrutura? Os nossos músculos, as nossas cápsulas articulares, os nossos ligamentos. Então, nós necessitamos ter e dar o que para o nosso corpo? Nós darmos tonicidade, força, mobilidade, estabilidade, para que assim, então, nós temos um corpo mais saudável. E outra, gente, um corpo mais saudável é viver também com um bem-estar, né? E não somente isso tudo engloba, gente, a qualidade do sono, a alimentação, como eu falei anteriormente, nós trabalharmos a importância da atividade física e saber que estar com um bom profissional faz a diferença. Hoje eu treino profissionais e eu percebo a negligência é uma palavra pesada para a gente utilizar aqui, principalmente num programa de TV. A falta de cuidado, vamos dizer assim. E a falta de conhecimento. Conhecimento, que eu acho que é pior. Porque às vezes as pessoas até têm o conhecimento, mas não é utilizado com sabedoria. Porque é muito importante a prática clínica ser conduzida com um respaldo científico. Isso é de grande relevância e nós agregarmos isso à vida de quem está ali depositando o seu tempo e confiando naquele profissional que está conduzindo. Então isso é muito
muito relevante, né? E outra coisa, muitas mães, né, quando entram aí, né, no período de gestação, tem um certo receio de fazer atividade física, medo, acho que é um tabu ainda para muitas. Quais são os benefícios? Explica pra gente se dá para tirar esses medinhos aí, a gente conseguir fazer, porque, não sei, são medos estranhos, mas Sim. muitas ainda sentem, né? Até mesmo para contar, né, pro profissional, né? Então, por isso que eu sempre falo, vai naquele profissional que você conhece ou se não conhece ainda, pesquisa, vê se ele está ali na linha de frente, buscando conhecimento, se ele sempre está se atualizando, né? Isso é uma das coisas muito importantes, porque do primeiro trimestre gestacional é onde que aquele fibroblasto vai se transformar no bebezinho, vai grudar na parede ali do útero. Então, esse processo é um processo muito nobre no início da gestação. Agora, Manu, pode fazer atividade física? Eu sempre falo para os profissionais do movimento, aguarda a liberação médica, porque eles fazem os exames com o transvaginal, eles fazem um exame mais profundo, né? E também analisam se a mamãe ela está apta a fazer uma atividade física. E daí a gente já faz uma quebra de tabu. Pode fazer atividade física no primeiro trimestre gestacional? Sim, pode. Mas a gente sempre coloca um mas antes, né? Um mas de leve. Com a liberação do obstetra e do ginecologista. É até bom, até ajuda até no parto, né? Também para quem geralmente quer ter parto normal, você poder se exercitar, né? Trazer essa força pro teu corpo. Então é bem legal também. Bom, eu quero te agradecer, Manu. Ai, passou obrigada. tão rápido Nossa, o tempo. demais, muito rápido. Né? Mas queria muito te agradecer. Quero que você passe pra gente de novo o teu canal no YouTube. Quem quiser fazer o curso, onde te encontrar, quem tiver dúvidas, por favor, fica à vontade. Eu quero agradecer imensamente aqui pelo convite. E o meu arroba é a Manu Pimentel, aonde eu estou no Instagram. Eu também trouxe um livro para presentear vocês. Onde que eu falo sobre sensualidade e sexualidade, sobre o autoconhecimento, a importância da mulher se tocar com prazer no duplo sentido, né? E ele se chama Se Toca com Prazer. Ah, então, que legal. eu escrevi... Não é só a sua autoria? Tem amigas também aqui? Não. Né, não são só amigas. Na verdade, ele foi um livro construído em família, onde que eu escrevi. Eu tenho as colaboradoras que são as minhas duas irmãs, a Josi e a Mari, que elas me fazem pulsar diariamente, desbravar ainda mais esse universo de infinitas possibilidades, que é o universo feminino. E a gente sabe que a gente tem muitos tabus ainda, né? Femininos, a gente sabe que tem algumas questões, até mesmo no relacionamento marido e mulher, eu acho que a mulher, ela acaba, às vezes, quando tá um pouquinho acima do peso, quando tá ali naquele já momento vai se fechando, já não vai, de gestação. Então, tem todo esse momento também da mulher que é legal a gente falar, pra gente não esquecer, porque a gente se sente muito, às vezes, vulnerável nesses momentos. E é muito bom a gente ter um companheiro que entenda isso, né, doutora? Nesse momento da mulher, né? É importante, homem também pode ler. Sim, com certeza. É uma leitura unissex, né? Então, assim, para indiferentes parceiros e parceiras, essa é uma leitura prazerosa, é uma leitura de autossuficiência. É o que eu poderia compartilhar Daria com pra vocês. gente ficar aqui a tarde toda conversando, né, Babi? Porque é um conhecimento, assim, enriquecedor. Ela sabe tudo. Quando ela começa a falar os neuros dos neuros dos neuros, eu já fico assim, os neuros! O meu tá acabando, mas tudo bem, ainda tem uma meia dúzia aqui de neurônio. Ainda sobrou um pouquinho. Mas a gente tem a questão da neuroplasticidade, que a gente vai renovando e vai aprendendo. E como é que a gente faz pra ter essa renovação? Conhecimento, fazendo atividade física, que principalmente, gente, a gente libera, eu sempre falo do quarteto fantástico, então a gente tem os hormônios endorfina, serotonina, ocitocina, dopamina, são hormônios do prazer. E quando a gente libera o prazer, a gente consegue se sentir presenteada. Sabe quando a gente escuta alguém que tira foto na frente do espelho e fala assim, terminei a atividade física, tá pago? Eu falo, você tá devendo pra quem? Pois é verdade. Olha. Você tá se postar, não valeu, né? Todo mundo fala, é verdade. Você tá se presenteando, você você não tá devendo, tu não tem dívida com a sua vida. Então, o desfrute da vida é o viver. Então, tudo que faz sentido, faz sentir. E tudo que faz sentido, tudo que faz sentir, faz sentido. Então, dentro de todos esses princípios, a gente consegue perceber que a nossa essência é o pulsar, é o sentir,
é o Se Tocar. Ai, Que bacana, sensacional. não, muito legal. Muito Amei, bom. amei. E com certeza a gente depois tira para o ímpar. Sim, a Quem gente vai compartilha, ler? Não, você tô lê, depois você brincando. passa Eu pra te cá. a gente compartilha, porque é muito Tem, legal. os maridos eu também. me passo um e-mail que eu mando. Tem Não, virtual tô também, tem brincando. virtual, tá Ah, disponível. Quem tem legal. Kindle também tem na Amazon. É bom, né? Tá. Quem não gosta de ler Ó, você assim, lê, né? Tá. passa pro maridão, depois eu ponho pro marido ler também, Isso. depois... Boa, Boa, combinado. boa, boa. Mais uma vez, obrigada. Agradeço imensamente. doutora Manu. Obrigada. E seus canais, por favor, agora passa pra gente. Você não passou ainda? @Amanu Pimentel. Manu Pimentel. Perfeito, então.